Quem já teve a necessidade de mudar completamente de profissão, se inovar e abrir o seu próprio negócio? Da química para o empreendedorismo e com uma mão boa na cozinha. Essa é a história da nossa convidada de hoje, a Mônica. Eu sou o Gílio Azul, que está no ar o podcast Formei no CET. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. Conversa comigo hoje Mônica Vargas, culinarista, também culinarista, e essa história a gente passa a entender a partir de agora. Mônica, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Me disseram aqui logo na introdução, de química para empreendedora na cozinha. Me conta melhor essa história. Como é que essa carreira começou? E começou aqui no Vasco Coutinho, né? Pois é uma história longa, né? A princípio, eu me inscrevi aqui no Vasco Coutinho em 1999. Sim. Eu me inscrevi para o curso de administração. E por um erro na hora da matrícula, me colocaram no curso de química. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Erros que vêm para o bem. Vêm para o bem. Já era mãe de uma criança de 6 meses, bem jovem. Novinha. Nessa oportunidade, comecei meus estudos na química sem fazer ideia do que era aquilo ali. E era justamente na época que as grandes empresas aqui do estado buscavam alunos aqui na escola de formação técnica para estágio. E aí nessa área de química? Nessa área de química. E nessa ocasião eu ingressei na Arcelor como estagiária. Fiz 2 anos de estágio lá. Lá eu fiz carreira, fiz a minha formação, né, a graduação também em engenharia química. Trabalhei por 17 anos lá. Na área? Até que veio a crise de 2015. E infelizmente, como meu esposo também trabalhava lá, a primeira opção deles era aposentadoria voluntária dos mais antigos na empresa. PDV, né? E depois dar uma cortada nos casais. E nessa ocasião, pro meu esposo faltava ainda 7 anos para ele aposentar, né? Para mim, 9, optamos por ele ficar. Sim. Não sabia fazer mais nada, porque a minha vida inteira foi a química. Na área da química. Entendeu? Sempre gostei muito de comer e comer bem. Então, sempre fui uma curiosa na cozinha. Conversando com uma amiga, ela perguntou, o que você gosta de fazer? E nem isso eu sabia responder muito bem, né? Mas eu falei com ela, eu gosto muito de comer. E ela falou, por que você não investe na área da gastronomia? E foi aí que eu comecei a trilhar esse novo caminho na área de gastronomia. Isso quando? Isso foi em 2015. Meados de 2015, mais ou menos. E aí começou a fazer alguma coisa em casa? A princípio, não procurei muito me profissionalizar, né? Fui naquilo que eu sabia fazer, comecei com os cupcakes. E os clientes gostaram e começaram a pedir outros produtos. Todo mundo que começa no doce ou é impressão minha? O doce é mais fácil da gente entrar. Fácil, né? É mais fácil da gente entrar nesse mercado. Questão de conservação, se mantém ali na geladeira geladinho. A cozinha quente, ela demanda que seja uma comida mais quentinha, né? Entendi. E o doce, ele tem um valor agregado um pouquinho mais baixo. É mais fácil da gente atingir o público. Entendi. No quesito financeiro. E foram pedindo outros produtos e nisso fui buscando cursos livres. Só que chegou no momento da minha vida que eu precisei de técnica. A formação fez falta. Não saber só fazer. Eu precisava da base mesmo, da gastronomia, da confeitaria. E aí? E a gastronomia ia agregar o meu negócio. Sim. E aí volta eu pro Vasco Coutinho. Isso em 2021. Ou seja, 22 anos depois. 22 anos depois. Tá a Mônica de volta. Foi um déjà vu. Como foi entrar nesse colégio 22 anos depois? A mesma coisa, não mudou muita coisa. Assim, tá mais tecnológico, lógico. Sim. Entendeu? Mas a estrutura em si, eu lembrei de muitas coisas. Eu olho ali pro final do corredor, eu vejo a sala que eu estudei há 24 anos atrás. Sim. A mesma sala, a secretaria mudou de lugar. Mas a sala eu olho e eu lembro disso tudo, né? Porque naquela ocasião, como meu filho era um bebezinho, na secretaria tinha um colchonete que a diretora guardava pra mim, porque eu vinha pra aula com ele. E ele dormia ali no chão do meu ladinho ali, coisa enquanto linda. eu assistia a aula. E aí você começou a fazer o curso de gastronomia e buscar essa teoria, esse conhecimento técnico que faltava. E como foi conciliar esse já fazer, né, prático com a formação teórica que vinha? Foi meio que um reaprender, né? Porque é igual quando a gente aprende a dirigir sem fazer autoescola. A gente vem cheio de vícios, achando que sabe muita coisa. E aí, quando a gente vem pra formação, alguns conceitos que a gente já tem ali
meio que prontos na nossa cabeça, a gente tem que abandonar, dar um passo atrás para poder seguir com técnica mesmo. Até porque nesse meio, a gente participa de muitos encontros, muitos eventos. Para fazer network, a gente tem que saber do que a gente está falando. Foi uma necessidade que eu senti também. Foi o passinho atrás para dar uns passinhos à frente. Exatamente. Até para quando a gente conversar com alguém que tem propriedade no assunto, a gente não falar besteira. E aí, por falta de conhecimento. E aí, como é que foi esse somatório aí? Quem é a Mônica depois do curso de gastronomia? É outra pessoa, né? Porque abriu novos horizontes. Eu nunca pensei em lecionar. E hoje eu leciono na área de gastronomia. Ah, é? Sim. Hoje eu tô lecionando numa escola, né, de gastronomia, no Instituto Gourmet. Sim. E é muito interessante ver a expectativa das pessoas na gente. De aluna a professora? De aluna a professora muito rápido. Muito rápido. Você formou quando? Em julho desse ano. Julho? Isso, desse ano de 2023. Estamos no segundo semestre do ano já por agora. Mas eu comecei a lecionar lá em setembro do ano passado. Enquanto aluna aqui? Enquanto aluna aqui. Professora lá? Professora lá. Que bacana. Então, assim, foi tudo muito rápido. Então, assim, a gente tem que ter a cabeça muito bem pra gente também conseguir, né, conciliar tudo isso. E às vezes até não deixar subir um pouco a cabeça também, né? Porque automaticamente o seu negócio também foi andando em paralelo, né? Sim. 8 anos que eu tenho meu negócio. Você já entrou aqui com o seu negócio. Como é que é o nome? Amo a Caramelo. Ama Caramelo? Isso. O Instagram, né, a verdade é Amo a Caramelo. O nome do negócio em si, né, a razão social é Caramelo Bolos Artesanais e Companhia. E aí, a gente já entendeu que tem bolos artesanais. Sim. Essa companhia junto aí vem o quê? A companhia hoje vem a parte de bistrô. Temos massas congeladas, marmitex, salgados, pães. Então a gente tem um know-how bem grande de produtos. Qual é a visibilidade do seu negócio hoje? Assim, você expõe, você vende isso como? Tá, a gente tem alguns estabelecimentos que pegam esses produtos com a gente para revender, sim. Tá? Tanto os café quanto o restaurante, até lojinhas mesmo que deixam lá no balcão. Um outro meio que a gente tem de expor esse produto, a gente tem a nossa combinha, né, que é a nossa Frida, que a gente tem um projeto futuro muito legal para ela, mas eu ainda não vou revelar. Tem nenhum spoiler aqui pro nosso Formei no CET? Não pode ainda. Frida é a Kombi. Frida é o nome veículo, da Kombi, é o nome veículo. O veículo tem nome. Tem nome, Frida. isso aí. Pros íntimos, Fridinha. Fridinha. Que ela sai para a Grande Vitória, você vai nela? Eu que vou nela, eu que dirijo ela. Dirige? Isso. Eu cozinho, eu compro, eu abasteço, eu vendo. E aí estaciona em alguns lugares, feiras, eventos. Isso. E faz a venda. A gente avisa com antecedência, né, os locais onde a gente vai entrar em determinados dias. Abro ela, faço minhas vendas, finalizei, fecho minhas portinhas e guardo ela na minha garagem. E vai pra casa. Mas você também já é convidada hoje a participar de eventos, né? Essa visibilidade que vem aumentando te permite também isso, né? Sim, somos sim. E algumas vezes a gente tem até que dar uma escolhidinha ali, porque infelizmente não dá pra atender todo mundo. É natural. Agora, falando do curso aqui, sim, né, o curso de gastronomia, você que teve essa perspectiva da aluna e hoje tem a perspectiva de estar num instituto que forma outros alunos, como que você trabalha essa medida, não do comparativo, mas como o ensino, né, que é fornecido hoje, como que as instituições de ensino, seja o Vasco, seja o instituto onde você está, como é que a gente está entregando esse profissional no mercado hoje? Então, a gente teve um bom parâmetro aqui de professores, né? Então, a gente tenta se espelhar em alguns deles, assim, boas referências. E como eu fui aluna, eu sinto a necessidade de quem... Eu consigo compreender a necessidade de quem está do outro lado. Então, assim, entrega tudo. A gente não é baú para guardar segredo, né? E eles estão ali com muitas expectativas. Então, se a gente puder encurtar para ele esse caminho que a gente teve que trilhar, a gente tenta facilitar dessa maneira. Menos pedras no caminho, menos pedras. E esse mercado hoje está querendo o quê da área de gastronomia? É um mercado aquecidíssimo, né, Giliardi? O grande problema desse mercado é, a grande maioria quer ser chefe, mas poucos querem ser cozinheiros. Tá? Ué, mas como que explica isso? As pessoas não entendem que chefe é uma função. Não existe a profissão chefe, tá? A gente sai até do curso superior, quem faz um curso superior em gastronomia, ele sai cozinheiro. Então, quando ele entra em determinado, num restaurante, por exemplo, ele vai galgar funções até se tornar chefe. Mas o profissional que sai do curso, ele quer entrar como chefe, ele não quer trilhar esse caminho, tá? Entendi. Ele não quer buscar esse caminho aí. Eu, por exemplo, eu faço freelance no buffet de uma amiga minha, para eu ter a experiência de trabalhar num restaurante, tá?
Até porque isso agrega também no meu trabalho como professora, porque eu tenho exemplos para dar para os meus alunos. Porque nem todo mundo vai sair do curso e vai conseguir entrar num restaurante, numa cozinha como chefe. E ele tem que entender que esse caminho precisa ser trilhado até a gente chegar ali. Isso em qualquer profissão, né? Amado mestre. Falando do Vasco Coutinho, eu quero voltar, que você falou da formação, da importância, né, do curso, essa capacitação. Quero saber de você, um professor, uma professora que você traz e leva no coração aí, importante nesse seu processo de redescoberta dessa nova profissão. Gente, sem sombra de dúvidas, a professora Vivian Pavan, entendeu? É? Ela assim, ela tá guardada no meu coração. Desde o primeiro semestre, ela sempre foi muito receptiva com todos os alunos. É uma professora que cobra. E a gente tá aqui para ser cobrado, né? Não é para ter o ego melanceado. Então a gente aprende muito porque ela força a gente buscar a fazer mais, a ser melhor, a compreender realmente aquilo ali que tá fazendo e não só misturar ingredientes dentro da panela. Isso para mim foi muito importante, porque é muito fácil pra gente levar as coisas mais ou menos de qualquer jeito. Então ter alguém que cobra força a gente a fazer mais e melhor. Agora, você deu um spoiler aí um pouquinho atrás, falando assim, meu marido não sei o que, eu sou casada, tenho um filho, como organizar isso tudo? Aí é uma dica, porque muitas mães já entram aqui casadas, mães, ou durante o curso, né? Porque você tá falando assim, olha, eu faço freela, eu dirijo a Frida, eu tenho um filho, eu tenho um esposo, tá aqui no nosso podcast Formei no CET. Como organizar isso e ter uma qualidade de vida no meio de tudo isso? Porque trabalhar com algumas profissões de maneira específica é muito exigente do profissional, né? Sim. Tanto corpo quanto mente. A gastronomia, eu penso, né, até porque eu tenho as minhas limitações na cozinha, penso que exige muito do profissional. Não é fácil, né? Assim, primeira coisa, a gente tem que aprender a se organizar o nosso tempo. Então, tudo aquilo que a gente decide fazer, a gente tem que ter a convicção que a gente tem que se abdicar de alguma outra coisa, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a minha Kombi, o grande fluxo é final de semana. Poucos finais de semana eu vou ter em casa. Mas os finais de semana que eu estou em casa, eu estou em casa. Efetivamente. Eu não abro mão desse tempo para mais nada. É para minha família. Meus filhos hoje já são adultos, né? A minha caçula tem 18 anos. Meu marido já entende a minha rotina, porque ele também trabalha escalado, e como eu também trabalhava escalada, a gente trabalhava em escala inversa. Então, quando um estava em casa, o outro estava na rua. Era praticamente dessa maneira. Mas se a gente tiver essa consciência de que a gente precisa abrir mão de certas coisas, não vai dar para ficar 2 horas sentado na cama assistindo Netflix, porque eu preciso pegar esse tempo e fazer outra coisa. Se eu tenho um filho pequeno, cuidar do filho pequeno, cuidar de uma casa. Então, administrar. É muito bonito, né? É muito romântico falar isso. Não, que a mulher dá conta de tudo. Não dá, não. A gente tem que abrir mão de coisas, tá? Mulher nenhuma dá conta, ninguém dá conta de tudo. São opções, né? São opções. Então, assim, eu vou investir nisso hoje para eu ter o que no futuro? Eu tenho que ter muito claro o que eu quero lá na frente. Para eu ter consciência de que eu tô abrindo mão agora, vai valer a pena. E você falou assim, eu não posso falar, tem um projeto, né? Tem um projeto para Frida, a nossa Kombi, mas eu quero saber assim, a Mônica, o que ela planeja para caramelo, bolos artesanais? Eu não tenho desejo de ter loja, eu tenho desejo de ter mais carros. Eu sou uma pessoa que gosta de andar. Eu não gosto de ficar parada no mesmo lugar. E o cliente de doce, né, pelo menos pro tipo de produto que a gente trabalha, ele não compra todo dia. Então, pra mim, hoje, na minha visão, o que eu aprendi nesses anos trabalhando com a Caramelo, é mais interessante eu estar cada dia num lugar diferente. Essa coisa volante, pra mim, até o cliente, né? Essa coisa volante, pra mim, funciona melhor. Então, assim, não penso em ter loja, mas eu penso em ter mais carros por aí pela rua. Então, a gente já entendeu um pouco do que ela falou que ela não pode contar, mas a gente já vai entendendo de alguma forma. Diz pra mim, pra quem tá estudando gastronomia, né, o que você acha que seria importante estar investindo? Eu acho que hoje não esperar só que o curso vai resolver tudo, tá? O curso, ele vai te dar uma visão ampla de o que é a gastronomia. Tem segmentação nessa área? Tem. Então, assim, aqui, por exemplo, a gente estuda cozinha brasileira, internacional, enologia, mixologia, padaria, confeitaria. Nisso ali, você já consegue entender aquilo que você se identifica mais. E aí, se especializa em um caminho. Não que você não possa fazer as outras coisas, mas você tem que ser excelente em pelo menos uma delas. E a partir daí, você vai abrindo... Vai abrindo o leque. Você começou com os doces.
doces. Isso aí. E aí, como você falou agora, você já vai buscando abrindo. outras E chega um momento possibilidades. também que a gente não dá conta de tudo, né? Então, buscar pessoas especializadas em outras áreas para agregar no nosso negócio. Fornecedores e parcerias. Às vezes, funcionários mesmo. Uhum. Entendeu? Funcionários Também. mesmo. Eu, por exemplo, sou especialista na confeitaria. Eu trago alguém especialista em massas. Entendi. Trago alguém especialista em panificação. E vou agregando ali dentro do meu negócio. Bacana. Mônica, quero agradecer demais a nossa saborosa conversa. Que isso. Né? Doce conversa, acho que é muito oportuna também da gente poder trazer um pouquinho dessa realidade. Alguém que se reinventou na carreira profissional, né? Não se acomodou, foi buscar com uma trajetória familiar, mas a partir daí conseguiu se desdobrar e está se descobrindo e muito feliz, né? E com projetos para frente. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Mônica do Caramelo, como é que faz? Como é que te acha? Então, lá no Instagram a gente está com @amoacaramelo e no Facebook Culinarista Mônica Vargas. Só passar por lá que vocês vão saber de tudo da gente. Então, Instagram, Amo a Caramelo. Tem um Azinho ali. Isso. E caramelo com 2 L's. 2 L's. Pra não ter dúvida. Facebook, Culinarista Mônica Vargas. Tem dica, tem conteúdo? Exato. Temos sim, de vez em quando a gente solta algumas receitinhas lá, né? E a gente tá com um projeto também dessas receitas serem semanais. Bacana. Então os clientes, né, os nossos seguidores, eles mandam dicas daquilo que eles têm interesse, a gente compila e tenta entregar esse conteúdo pra eles. Mônica, obrigado pela sua vinda. Abraço lá no Maridão e sucesso. Obrigada. O Formei no C7 fica por aqui. Segue a gente lá no Instagram, @Formei no C7. Saiba quem são nossos próximos convidados. Lá também você pode comentar e sugerir novas entrevistas pra gente. No Spotify e no YouTube você acha lá, só procurar Formei no C7. Compartilhe e ajude a divulgar. O nosso podcast tem a produção e edição de Gabriel Viana e Camila Mendes, direção e apresentação de Liar Zucchi, supervisão Wagner Braga. Um abraço e até o próximo. Formei no C7.